Olá! Vocês sabiam que se um prefeito tiver dinheiro em caixa e, por exemplo, quiser construir uma escola, um hospital, ele não poderá, se antes os vereadores não aprovarem leis que autorizem? Que mesmo se não houver nenhuma fraude ou roubo, só de construir sem essas leis vai cometer um crime? É que esse tipo de lei é votada sempre no ano anterior, e a mais importante delas, votada no início do mandato e vale por 4 anos. Por essa razão, quando analisamos um governo, temos que ver quem criam as leis, porque uma cidade pode ou não ser melhor dependendo de como a Câmara age. Por isso, no ano passado, quando a Câmara de Nova Odessa voltou as leis para este ano, causou indignação, porque os vereadores fizeram um ajuste na lei. É uma emenda para permitir que a prefeitura agisse no caso de enchentes que afetam as famílias, tanto do Jardim Conceição até o Jardim Fadel. Mas os próprios vereadores tiraram a emenda e disseram durante uma entrevista que retiraram porque não queriam que fosse aprovado, que apenas apresentaram. Eu fiz um questionamento em forma de vídeo, cobrando a razão de apresentar uma emenda se não queriam que fosse aprovado. E a pergunta, será que o problema não existe para eles ou não é grave o suficiente para merecer a atenção deles? Será que as nossas vidas, nós que passamos por esses problemas, não vale? E outra, se apresentaram a emenda e não queriam que ela fosse aprovada, por que apresentaram? Com qual objetivo? O que tem por trás disso? Nós merecíamos uma resposta. Por isso o questionamento na época. O que causou estranheza foi que na legislatura passada, entre janeiro de 2013 até 2016, a Câmara tinha praticamente os mesmos vereadores. E eles aprovaram coisas parecidas, eles tentaram ajudar. E por que nessa legislatura, que começou em janeiro de 2017, fizeram o contrário? O que mudou? Será que eles não percebem que quando eles não aprovam, nós ficamos sem apoio? É provável que alguns respondam que sempre há recurso no orçamento para problema emergencial. É uns recursos chamados de reserva de contingência. Mas se esqueceram que esses recursos são para emergências. E o que nós que passamos por esse problema de enchente buscamos é a solução. Porque praticamente todos os anos a água entra em nossas casas, destrói nossas famílias, causa perda material e dá muita dor, muito sofrimento. Vale lembrar que as últimas vezes em que fomos afetados pelas águas do Ribeirão Quilombo, tivemos o auxílio de uma empresa privada e não do poder público, justamente por falta de apoio da Câmara, que gastou tempo, gastou recurso, gastou dinheiro, gastou sessões, em homenagens, em requerimentos, em moções, ao invés de buscar realmente projetos para que ajudem na resolução do problema. Ou que pelo menos amenizassem as enchentes, principalmente porque não garantiram na lei os recursos necessários para que a prefeitura fizesse. Por essa razão, eu posso afirmar sem medo de errar que essa legislatura, que começou em 2017, é uma das mais ineficientes que eu já vi. E apesar de serem praticamente os mesmos vereadores nas duas últimas legislaturas, dessa vez ficou clara a queda de produção, a falta de prioridades e principalmente a falta de apoio e empatia com o nosso sofrimento. Nos preocupa que, se os mesmos vereadores tentaram ajudar antes, e por que não ajudaram agora? E o que eles vão fazer no futuro então? Infelizmente, essa Câmara foi a que menos olhou para a gente como um ser humano. Foi a Câmara que menos se compadeceu do nosso sofrimento. Foi a que tirou a nossa esperança na luta pela solução. E a certeza de que mais um ano as águas podem entrar nas nossas casas, podem nos atingir e nós vamos ter que lidar com o problema sozinho.